Partidos decidem divulgar em maio o nome do candidato único da terceira via para disputar a eleição presidencial. Câmara dos Deputados rejeita a urgência para a votação do projeto das fake news. Operação da Polícia Federal investiga denúncia de desvios de 100 milhões de reais em consórcio do Banco do Brasil. Preço do arroz sobe 10% para o produtor e a cesta básica aumenta em todas as capitais pesquisadas pelo Diese. Mais de 65 milhões de brasileiros estão na lista dos inadimplentes. Protestos contra a inflação termina com pelo menos uma morte e vários feridos no Peru. Rússia faz novos ataques contra a Ucrânia e sofre novas sanções. E no Dia Mundial da Atividade Física, a conscientização sobre a importância da prática moderada e regular de exercícios. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal fez hoje uma operação para apurar fraudes em consórcios do Banco do Brasil. A suspeita é de desvio de mais de 100 milhões de reais. A ação da Polícia Federal investiga ex-dirigentes e funcionários do Banco do Brasil, suspeitos de desviar mais de 100 milhões de reais. Os investigados cumprem mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e no Paraná. As investigações começaram depois de uma auditoria do banco, concluída em 2021. Os fiscais constataram a aprovação de 2 operações de crédito disfarçadas como consórcio de veículos, mas utilizadas para outro fim. O próprio Banco do Brasil denunciou o suposto esquema à Polícia Federal. A corporação afirmou que os suspeitos são investigados pelo crime de gestão fraudulenta, que tem pena de 3 a 12 anos de prisão, além de multa. O número de novas mortes semanais por Covid-19 em todo o mundo diminuiu em 43% durante a semana de 28 de março a 3 de abril deste ano, em comparação com a semana anterior. Segundo a Organização Mundial da Saúde, foram notificados mais de 9 milhões de novos casos e mais de 26 mil mortes. Mas a OMS destaca que as tendências devem ser interpretadas com cautela, pois vários países estão mudando estratégias de testagem com a redução no número de exames realizados, o que pode prejudicar a detecção de novos casos. O Brasil é o 4º país que mais aplica vacinas contra a Covid-19 no mundo. Até o momento são 418.081.276 aplicações. A população da Bahia está dividida sobre usar ou não a máscara contra a Covid ao ar livre. Para alguns, ainda é muito cedo para dispensar a proteção facial. O governo do estado da Bahia publicou um novo decreto que torna facultativo o uso ou não de máscaras em espaços abertos em todo o território baiano. Isso vale para locais onde há a ventilação natural e também é necessário observar o distanciamento social adequado. Aqui em Teixeira de Freitas, nós conversamos com algumas pessoas para saber delas o que elas acham sobre esta nova decisão. Eu mesmo não gosto de usar máscara, não. Aí eu fico assim. Continuar utilizando então? Continuar usando. Quanto tiver, não tiver assim uma proposta definitiva, eu vou continuar usando. Eu acho que é melhor aguardar um pouco mais. Tem pouca gente vacinada, falta muita gente para vacinar ainda. Eu acredito que ainda sim. Ainda é viável sim ainda usar ainda. Uma para a própria segurança da gente também, né? A gente não sabe, né? A gente sabe da gente, mas não sabe das outras pessoas, né? E aí a gente tem que estar sempre prevenir, né? E às vezes mesmo em ambiente aberto você fica preocupado? Com certeza. Olha, eu acho viável flexibilizar nos locais abertos. Agora, fechados, eu acredito que deveria continuar usando a máscara. Certo. Hoje mesmo está aqui na rua? Aqui tô sem a máscara, porque está um local aberto, mas dentro das lojas eu uso a máscara. O que eu me acho que todo mundo ainda tem que se proteger ainda, que está ainda muito em risco ainda. Isso que o povo que tem que fazer, não é liberar nos lugares e outros não.
Entendeu? A minha opinião é essa. Em lugares ao ar livre, onde há filas de atendimento de serviços, em comércios de rua, feiras livres com grande fluxo de pessoas, o uso permanece obrigatório. O uso das máscaras de proteção contra o coronavírus segue sendo obrigatório nos seguintes casos: nos transportes públicos, a exemplo de trens, metrôs, ônibus, lanchas e ferry-boats, assim como também os locais de acesso a estes serviços, como, por exemplo, as estações de embarque. Além disso, a obrigatoriedade vale também para hospitais, clínicas, unidades de pronto atendimento e outras unidades de saúde, além também de bares e restaurantes, shopping centers, cinema, teatros e museus, escolas e universidades, igrejas e outros templos religiosos. As regras se mantêm as mesmas para eventos em espaços fechados. Apenas pessoas vacinadas podem ter acesso e os protocolos sanitários devem ser seguidos. Eu acho que enquanto ainda tiver essa doença, eu acho que todo mundo tem que se resguardar. Que seja em público, que seja dentro. Aqui tudo bem, até que eu acho viável você andar, tá, mais ou menos, entendendo? Mas dentro tem que respeitar, tem que usar máscara mesmo. E outra, uma rua bem vaga, uma rua muito cheia de gente, máscara em cima. A situação do Covid está melhorando. Então, acho sim viável. Que nem aqui a gente andando. Agora em lugar fechado, tipo na loja, acho que não. Porque a doença está aí, ela não saiu do mundo, do Brasil, e a doença está aí. Então é necessário todo mundo usar máscara. Eu, por exemplo, estou com 69 anos, eu uso. Quando eu vou na farmácia, no mercado, entendeu? No ônibus, porque isso por aí. Mas aqui na feira, na rua, não usando, tá aqui. Em ambiente fechado, com certeza usar, né? Porque é o fluxo fechado, lugar fechado, aí são muita gente, então acredito que deveria continuar. A decisão leva em consideração a queda no número de casos de Covid-19 e taxa de ocupação dos leitos. Mesmo que vacinados, idosos, pessoas com imunidade baixa e gestantes são orientados a continuar com o uso das máscaras. E veja a seguir, mais de 65 milhões de brasileiros estão na lista dos inadimplentes. E ainda, MEC lança programa para estudantes aproveitarem o que aprenderam nos cursos técnicos no ensino superior. Mais de 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Esse número se aproxima do patamar atingido no pico da pandemia de Covid-19. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. A maior parte das dívidas é com bancos e cartões de crédito. Depois, aparecem aquelas contas básicas de água, luz, gás. Por último, vem as compras feitas em lojas. Somados, todos os inadimplentes do país devem cerca de 263 bilhões de reais, o que dá uma média aí de R$4 mil por pessoa. Mais cedo eu conversei com a Patrícia Camilo, especialista da Serasa, para entender as razões de tanta inadimplência e também para saber qual é o caminho para a renegociação de dívidas. São duas principais causas de tanta inadimplência. A inflação, que chegou a 10%, então ela é o dobro do ano passado. Isso reflete bastante nos preços dos combustíveis, da alimentação e da habitação. E também a nossa taxa de juros aqui da Selic do Brasil, que chegou agora a 11,75. É um momento de atenção, então o consumidor precisa se planejar. Com certeza, o planejamento financeiro nunca foi tão importante. Então, é importante entender qual é o orçamento mensal aqui da família, entender quais são as suas contas fixas e contas variáveis e onde é possível aqui fazer os principais ajustes, os principais cortes para conseguir fazer com que as dívidas caibam aqui, né, nesse parcelamento e que a gente consiga se planejar aqui para o futuro para que elas não aumentem. Qual o caminho, Patrícia, para a renegociação dessas dívidas? O Serasa Limpa Nome é uma plataforma que fica o ano inteiro aqui com a gente. Então, é importante ali entrar em um dos nossos canais digitais, fazer um cadastro inicial, caso ainda não tenha, e em até 3 minutos é possível entender quais são as dívidas e quais são as condições de renegociação. Então, qual é o desconto oferecido, o número de parcelas, parceiros participantes e tudo mais.
A renegociação de dívidas também pode ser feita em uma das 7 milhões de agências dos Correios conveniadas com a Serasa. Para mais informações, acesse serasa.com.br. E a conta de luz deverá ficar mais barata a partir do próximo dia 16. O governo anunciou hoje que antecipou o fim da bandeira de escassez hídrica, que acrescenta R$ 14,20 a cada 100 megawatts consumidos para bancar o custo das termoelétricas e estimular o consumo racional. A bandeira voltará ao nível verde, que não implica em qualquer acréscimo. E no mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em alta de 1,20% após divulgação de ata do Federal Reserve e anúncio de novas sanções contra a Rússia. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 4,71 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,55%, com 118.227 pontos. O Ministério da Educação e Cultura lançou um novo programa para facilitar a vida dos estudantes que fazem cursos técnicos. As informações de Brasília são do repórter Igor Damasceno. O programa Verticaliza deve conceder aos estudantes o aproveitamento do aprendizado obtido no ensino técnico em cursos do ensino superior. A primeira parte do projeto foi lançada hoje com a abertura de inscrições das faculdades e universidades. Professores e gestores de educação terão capacitação profissional para que desenvolvam planos pedagógicos que possibilitem o aproveitamento das disciplinas. A adesão das instituições deve ser solicitada até 31 de maio. A primeira turma do curso de aperfeiçoamento tecnológico terá início em julho. O curso é organizado em 6 módulos, totalizando 180 horas de atividades com duração de 3 meses. Depois desta capacitação, as instituições estarão aptas para analisar quais conteúdos do ensino técnico vão ser aproveitados pelo estudante que pretende ingressar no ensino superior. A expectativa do Ministério da Educação é de que o projeto dê mais celeridade na obtenção do diploma e fazer com que os alunos possam conseguir um emprego formal mais rapidamente. O governo federal anunciou nesta quarta-feira a indicação do executivo José Mauro Ferreira Coelho para presidir a Petrobras. Durante 1 ano e meio, ele foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Para a presidência do Conselho de Administração, o nome apresentado foi o de Márcio Andrade Weber, que já faz parte do Conselho. O nome dos dois deverá ser avaliado na reunião de acionistas marcada para a próxima quarta-feira. Os casos de dengue aumentaram no Mato Grosso do Sul. A cidade de Dourados está entre as 3 com maior incidência da doença. Mato Grosso do Sul contabiliza 195 confirmações de dengue neste ano, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, contabilizados até o dia 4 de março. Mais da metade foram confirmados em fevereiro. Até o dia 26, foram 135 casos, ou seja, 69%. Em Dourados, até o dia 4 de abril, foram 74 casos confirmados de 195 prováveis. E o Centro de Controle de Zoonoses já aplicou mais de R$300 mil em multas por infrações identificadas em imóveis de natureza residencial, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais em Dourados, na chamada Lei da Dengue. Todo proprietário, ele, através de informações que chegam ao Centro de Controle de Zoonose, via denúncia anônima, telefone celular, o telefone fixo, via o próprio agente de combate em endemias que, durante o seu ato de vistoria, verifica que esse imóvel é crítico e cabe o Centro de Controle de Zoonose notificá-lo. Essa notificação vai chegar ao endereço de correspondência do proprietário para que ele faça as melhorias solicitadas para que não venha futuramente multas. Os proprietários devem ficar atentos ao prazo a partir da publicação para defesa ou quitação da multa, sob pena dos valores serem inscritos em dívida ativa com posterior execução judicial. Essa notificação é dada 10 dias para ele regularizar aquele local que esteja crítico. Caso ele não atenda, o Centro de Controle de Zoonose envia novamente um auto de infração
dando 15 dias novamente para ele melhorar aquela área irregular. E, portanto, nesses 15 dias ele não atende o pedido do órgão público, Centro de Controle de Zoonose, ele pode ser multado, numa multa que varia de R$ 400 a R$ 1.600. Nossa equipe acompanhou o trabalho dos agentes no CEPER do BNH Segundo Plano em Dourados, onde foram encontrados focos de dengue em um reservatório de água. Além das péssimas condições que se encontra esse espaço de lazer, o risco de contaminação pela doença é alto devido à falta de manutenção do local. A Prefeitura de Dourados será notificada pelo CCZ. E a lei é tanto para a pessoa física, jurídica, é tanto para o particular quanto o bem público. Todos estão sujeitos a essa lei 3965 de 2016, no que visa ao combate aos vetores, bem como todas as zoonoses. A documentação de defesa para quem foi notificado ou multado deve ser escrita e encaminhada via correios para o setor de entomologia do Centro de Controle de Zoonoses, com endereço na Rua Vicente Lara, 855, no Jardim Guaicurus. O CEP é o 79 837 066. E veja a seguir, partidos da terceira via decidem anunciar candidato único para as eleições presidenciais em maio. E uma reportagem explica o projeto das fake news, que deverá evitar propagandas enganosas na escolha dos candidatos. A Câmara dos Deputados rejeitou a tramitação em regime de urgência para o projeto de lei que torna crime o financiamento e a disseminação de fake news. A intenção da medida é evitar a disseminação de notícias falsas e atrapalhar o andamento correto das eleições de outubro. O projeto de lei quer dar aos eleitores mais proteção durante as eleições de outubro e cobrar mais responsabilidade dos parlamentares, bem como punir quem contribuir com a desinformação. O texto é de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. No entanto, o projeto agora é apreciado pelos deputados, cujo relator é Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, de São Paulo. Apesar da urgência, o deputado Coronel Tadeu é contra o projeto por falta de debate. É um projeto que não foi debatido, foi numa comissão pequena, não representativa da casa, um assunto de tamanha importância. Você querer colocar isso num ano eleitoral, onde você sabe que as redes sociais hoje vivem um clima de guerra, não tem a minha aprovação de forma alguma. É chamado de urgência os pontos mais polêmicos do texto, como a proibição do envio de notícias falsas por meio de aplicativo de mensagens. O projeto pretende regulamentar o uso de redes sociais por parte de autoridades públicas e estabelece punições para quem divulgar informações inverídicas. Pelo texto, as regras vão se aplicar a provedores de redes sociais e ferramentas de busca e de mensagens instantâneas. A punição é para quem compartilhar ou facilitar o acesso de usuários de internet às notícias falsas. O texto também determina que as empresas de aplicativo de mensagens tenham um bom relacionamento com as autoridades brasileiras. No caso do Telegram, por exemplo, que chegou a ter o funcionamento suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, os representantes da empresa vão ter de construir uma sede aqui no Brasil para facilitar a comunicação com as agências reguladoras. Para este especialista em direito digital, a discussão do projeto é importante, porque ajuda os eleitores a filtrarem informações e descobrirem com mais facilidade o que é mentira. Ele também tratou da regulamentação. Deve naturalmente também adotar medidas para que contas que não tenham nomes, enfim, contas fantasmas não sejam utilizadas, obviamente sejam barradas, e que eventuais usuários que estejam se utilizando desses provedores para disseminação dessas notícias falsas também sejam impedidos de o fazer. É sempre bom lembrar também que, além das responsabilidades, o descumprimento desses provedores
por parte da legislação traz a eles uma série de consequências, desde advertências, a aplicação de multas, suspensão das atividades e inclusive a proibição de exercício dessa atividade de provedor. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, também destacou a importância do projeto e disse que, em ano eleitoral, o combate às chamadas fake news é extremamente necessário. Trata de uma coisa que a Constituição de 88 não previu, porque na época não tinha internet, que é a imunidade material do parlamentar na internet, que cuida de liberdade de expressão, todo esse controle de mídia que traz muita discussão. A expectativa da Câmara dos Deputados é votar o mérito do texto, ou seja, a proposta principal do projeto, na terça-feira da semana que vem. Os partidos MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania concordaram hoje que no próximo dia 18 de maio vão anunciar o candidato da chamada terceira via para as eleições presidenciais deste ano. Segundo a nota assinada pelos 4 presidentes nacionais das legendas, Luciano Bivar, Baleia Rossi, Bruno Araújo e Roberto Freire, o anúncio do nome que irá enfrentar Lula e Jair Bolsonaro será feito em Brasília. E agora falando sobre a Covid-19 no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram registradas 195 mortes e 27.120 novos casos. Dos mais de 30 milhões 67 mil diagnósticos, mais de 28 milhões 942 mil pessoas se recuperaram e 463 mil seguem em acompanhamento. E agora uma boa notícia que vem de Mato Grosso do Sul. Jovens promovem ação solidária com doação de alimentos e reforma de casa. O grupo de jovens da Igreja Batista Boas Novas sempre organiza diversas atividades para envolver os adolescentes. Agora estão promovendo uma gincana com diversas provas, entre elas ações solidárias de arrecadação de cestas básicas e produtos de limpeza para doações e a reforma de casas de famílias carentes. A competição está dividida em 3 equipes, Guerreiros da Fé, Avante e Rugido do Leão. Cada uma ficou responsável pela reforma de uma casa. Eu desafio os jovens aqui da igreja a participar, né? Então, nós temos todo um regulamento onde a gente divide essas equipes, eles têm alguns objetivos a fazer, seja arrecadação de alimento, ajuda com oferta missionária, onde que a gente manda para missões fora do Brasil. E agora nós estamos constituídos de reformar casas aqui na nossa comunidade, né? Fazer a diferença aqui na nossa comunidade, no nosso bairro. Uma equipe é responsável, só que no regulamento nós deixamos bem claro que as 3 equipes iam ajudar, só que uma é responsável. E você vê a motivação. Nessa última casa, a gente não estava previsto fazer uma calçada. E ligamos lá para o pessoal da Polimix, eles nos doaram 3 metros cúbicos de concreto usinado. E agora você imagina, num dia você fazer calçada, você fazer pintura, você reformar a casa da mulher, parte elétrica, parte hidráulica, num dia. Era 4 horas da tarde, tinha tudo finalizado. Só que também tinha quase 80 pessoas nessa casa, né, nessa residência, fazendo esse trabalho. A missão é a solidariedade, ajudar as pessoas independente de religião, e isso é passado aos jovens através dessas atividades. Para a reforma das casas, eles contam com doações de tintas e materiais, algumas empresas doaram material ou serviços. A competição é acirrada, pois as pontuações são as mais diversas por diferentes trabalhos realizados. A pontuação, as pessoas quando vêm para o culto, pessoas que se batizam, quando eles trazem visitantes, todo culto a gente faz a pontuação e cada casa eles têm uma pontuação que eles ganham. Então eles ganham trazendo o alimento, né, a cesta, e são cesta básica e cesta também de material de higiene. Então a gente todo culto a gente vai contando e a gente vai divulgando a pontuação. Daí tem aquela rivalidade, uma rivalidade sadia, aonde ele fala, puxa, eu tenho que trazer mais, eu tenho que trazer visitante, então... e é algo impressionante quando o homem, a mulher, eles são desafiados, eles fazem algo assim, porque é um desafio, é uma motivação a mais para fazer isso. Mas o grupo pretende ir mais longe com a competição. O objetivo é ir além das 3 casas e ajudar mais famílias. A primeira foi reformada no dia 26 de março no bairro Canaã 1. Além disso, trazer o jovem para o caminho da solidariedade e do bem é um objetivo a ser alcançado. Pelo regulamento nós temos 3 casas.
mas eu acredito que está no nosso coração é até o final do ano fazer uma casa por mês. O desafio maior é você acreditar em pessoas. É porque assim, se eu não acreditar, o traficante acredita. O boqueiro ali na esquina, ele vai acreditar. Então o papel nosso como igreja estabelecida aqui nessa cidade é confiar, é acreditar. Por mais que muitos vão fraquejar, mas eu vou acreditar. Eu gosto dos improváveis, eu gosto daqueles que ninguém gosta quando a sociedade fala, esse não tem jeito. Eu gosto desse, eu falo, não, esse tem jeito, nós vamos confiar, nós vamos depositar confiança nele. E às vezes as pessoas precisam desse estímulo, precisam de uma palavra de confronto e a motivação que vai vir. E veja a seguir, o preço da cesta básica sobe em todas as capitais pesquisadas pelo DIEESE. E no Dia Mundial da Atividade Física, a conscientização sobre a importância da prática moderada e regular de exercícios. Novos ataques foram realizados nos dois principais polos do conflito que envolve a Rússia e a Ucrânia. Enquanto a população busca alguma rota de fuga para sair da guerra, o mundo corresponde aos ataques russos com uma nova rodada de sanções. As tropas russas aumentaram os ataques nas duas cidades mais atingidas pela guerra. Mariupol e Kharkiv sofreram com uma nova sequência de ataques aéreos e terrestres. Desde a semana passada, os ataques na região leste aumentaram consideravelmente, mas especificamente em Mariupol, cidade que praticamente se transformou em fantasma após suas estruturas serem destruídas, os bombardeios têm intensificado ainda mais a crise humanitária local. A maioria dos seus 160 mil moradores seguem alojados em situações críticas, sem energia, aquecimento ou água. Em Bucha, região do massacre realizado pelos russos, que deixou mais de 400 civis mortos, os moradores começaram a sair de suas casas e vasculhar os escombros para ver o que sobrou da sua cidade após a ocupação russa. Com a retomada da cidade pelo exército ucraniano, o que restou foram evidências de destruição, tanques queimados e pilhas de munição que entulhavam a beira da estrada. O governo da Ucrânia e o Ocidente dizem que existem evidências de que a Rússia cometeu crimes de guerra no ataque à área urbana. A atrocidade russa em Bucha reacendeu a necessidade das grandes potências do mundo em aplicar uma nova rodada de sanções à Rússia e tentar, de alguma forma, desestabilizar o país de maneira política e econômica. Na busca pelo apoio do bloco econômico europeu, o presidente da Ucrânia, Zelensky, falou ao parlamento irlandês e acusou alguns líderes ocidentais de considerarem as perdas financeiras piores aos crimes de guerra cometidos por Putin. Com um discurso duro e enfático, Zelensky disse que não poderia tolerar a indecisão dos países sobre novas e rígidas punições à Rússia. O presidente ucraniano pediu ao parlamento irlandês que convença os seus parceiros da União Europeia a introduzir medidas mais consistentes contra Moscou. Os Estados Unidos parecem ter entendido o desespero de Zelensky e o presidente norte-americano Joe Biden anunciou no final da tarde mais um pacote de sanções à Rússia. O pacote inclui duras medidas contra as duas filhas adultas do presidente russo, Katerina e Maria. O argumento da Casa Branca para aplicar punições às mulheres é que os familiares escondem a riqueza do presidente russo. Além disso, as sanções impedem as filhas operarem no sistema financeiro americano, bem como congela qualquer bem que tenham nos Estados Unidos. Quem também se reuniu foram os embaixadores da União Europeia. Os líderes debateram novas sanções, incluindo a proibição das importações de carvão em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. O Ministério da Economia e do Clima da Alemanha apresentará um pacote de medidas para acelerar a expansão das energias renováveis, já que existe a necessidade de reduzir a forte dependência do país de combustíveis fósseis russos. A submissão dos combustíveis provenientes da Rússia é um ponto crucial para o desenvolvimento da guerra e principalmente da relação econômica no velho continente. Tanto o gás quanto o carvão
podem ser as chaves principais para o fim do conflito. O Congresso Nacional validou uma lei que garante recursos a candidaturas femininas. A lei promulgada foi publicada no Diário Oficial da União. A proposta prevê a aplicação de 30% do fundo partidário em campanhas encabeçadas por mulheres e em programas voltados à participação delas na política. Com a regra da proporcionalidade, se o partido lançar mais do que 1/3 de candidaturas femininas, o tempo de rádio e TV e os recursos devem aumentar na mesma proporção. A distribuição dos recursos deve ser feita conforme critérios definidos pelos órgãos de direção e pelas normas do Estatuto, considerados a autonomia e o interesse partidário. O texto também anistia os partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em eleições passadas. O preço da cesta básica aumentou nas 27 capitais brasileiras pesquisadas pelo DIEESE no mês passado. As maiores altas foram no Rio de Janeiro, com quase 8%, Curitiba com 7,5% e São Paulo com quase 6,5%. O valor mais caro, pago por uma compra básica de R$ 760, foi feito em São Paulo, o mais baixo, de R$ 524 em Aracaju. E o arroz, um alimento básico que não deve faltar na mesa dos brasileiros, ficou 21% mais caro no primeiro trimestre no campo. Os produtores gaúchos sentiram no bolso a disparada no preço do arroz no mês de março. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, em comparação com o mês de dezembro do ano passado, o produto sofreu uma alta de 20%, contrariando a tendência histórica de queda no primeiro trimestre. Para se ter uma ideia, uma saca de 50 quilos de arroz, antes negociada por R$ 62 em média, agora custa em torno de R$ 75. Esse resultado é considerado atípico e só havia acontecido em 2012 e em 2020. O aumento tem relação com a demanda acima da oferta e de reajuste positivos nos valores devido à necessidade de reposição de estoques em determinados períodos. Já os produtores mantiveram uma postura cautelosa e limitaram os lotes para a venda. O Rio Grande do Sul corresponde por 70% da produção de arroz nacional. Só na safra 2020-2021, o estado teve mais de 940 mil hectares semeados. Os protestos no Peru que paralisaram a capital Lima e foram respondidos com repressão e a imposição de um toque de recolher ontem, terça-feira, se espalharam por outras cidades, elevando a pressão contra o governo de Pedro Castilho. Em atos nesta quarta-feira, manifestantes contrários ao aumento dos preços dos combustíveis fecharam estradas e uma pessoa morreu em confronto com a polícia na região de Ica, a 300 quilômetros ao sul da capital. O conflito ocorreu pela manhã, quando as forças de segurança tentaram remover um bloqueio feito por trabalhadores na rodovia Pan-Americana, onde funcionam empresas do agronegócio. Houve violência dos dois lados e um trabalhador rural foi morto. Na terça, um jovem de 19 anos morreu ao ser atingido na orelha durante ato na cidade de Ambo, a 350 quilômetros da capital. Segundo as autoridades locais, ele chegou ao hospital já sem vida. Em Alja, a 260 quilômetros de Lima, um adolescente de 13 anos morreu afogado no rio Iacus, ao fugir de bombas de gás lacrimogênio. Na mesma região, outra vítima foi uma professora de 31 anos, atropelada em meio aos fatos. A procura por voos internacionais aumentou. Segundo a Associação Internacional do Transporte Aéreo, a alta só no mês passado foi de 83%. Na comparação com 2019, o último ano antes da pandemia, a procura por voos comerciais apresentou uma queda de 45%. O número, que embora seja baixo, é melhor do que o resultado do mês de janeiro, que apresentou queda pela metade nas buscas. O resultado reforça a continuidade da recuperação do setor. A guerra na Ucrânia, que começou no dia 24 de fevereiro, não teve grande impacto nos resultados do mês. Apesar da indicação de alta refletida pelos números, os dados mostraram uma forte variação de números entre os países.
A recuperação das viagens aéreas ganha força à medida que governos em muitas partes do mundo levantam as restrições de viagens. Os estados que persistem em tentar bloquear a Covid-19, em vez de gerenciá-la, como fazem com outras doenças, correm o risco de perder os enormes benefícios econômicos e sociais que a restauração da conexão internacional nos trazerá. Já o transporte de cargas apresentou pequena, porém significativa alta em comparação com o ano passado, e sua capacidade de entregas foi superior ao registrado no período. Dezenas de casos de contaminação com a bactéria Salmonella foram detectados na Europa. As suspeitas são de que elas surgiram dos chocolates Kinder fabricados na Bélgica. Após as notícias, diversos supermercados começaram a retirar esses produtos das prateleiras. Um dos chocolates preferidos das crianças vive um momento cercado de polêmicas. Afinal, seria ele mesmo responsável por disseminar a bactéria na Europa? Aos poucos, os produtos da marca Kinder são devolvidos à sua fábrica, localizada na cidade de Arlon, na Bélgica. Estes chocolates estavam sendo comercializados na França, no Reino Unido, na Irlanda do Norte, na Alemanha e na Suécia. No total, 15 dos 21 pacientes diagnosticados com a doença na França relataram consumo desses produtos. A grande maioria, crianças com média de 4 anos de idade, segundo o Centro Nacional de Referência de Salmonella do Instituto Pasteur. No Brasil, não existe até o momento informações ou evidências de exportação do lote supostamente contaminado, segundo a Anvisa. A salmonela é conhecida por ser a maior responsável por quadros de intoxicação alimentar, sendo um tipo de bactéria transmitida pela ingestão de alimentos crus ou mal cozidos. Geralmente, dor abdominal, vômitos e diarreia costumam surgir de 12 a 36 horas depois da ingestão de comidas contaminadas. Micro-organismos, na maioria das vezes, contamina alimentos crus, como carnes, especialmente de aves, leite não pasteurizado e ovos. Em quase todos os casos, a doença persiste no corpo humano por um período limitado e determinado. Assim, o tratamento pode ser feito em casa, focado em aliviar os sintomas e manter o paciente bem hidratado. Um Homem-Aranha tem chamado a atenção das ruas. O herói que faz acrobacias em árvores e semáforos, imagine só, né, Beatriz? O mineiro passa e olha e pensa, que trem que é isso? Olha bem, é o Homem-Aranha, lá na capital mineira, que teve, enfim, a sua identidade revelada. Ele é um colombiano formado em educação física que sonha com uma vida melhor. É o Homem-Aranha da capital mineira. Acompanhe. O colombiano, de 34 anos, se mudou para o Brasil há 5 e já passou por 15 estados. Longe dos 2 filhos, Christian encarna o Homem-Aranha nas ruas da capital mineira. Vestido com traje de super-herói e com seu equipamento, ele se encaminha para a esquina onde se apresenta. Antes do show é preciso preparar o local. Cordas e panos posicionados, hora do super-herói entrar em ação. Decidi sair da Colômbia porque, lamentavelmente, o pagamento de um professor não é muito bom. Eu tenho 2 crianças, então o arte me deu tipo como esse empoderamento econômico em alguns países que eu fiquei de Sudamérica. Vengo caminhando por vários países. Brasil não é o único. Mas aqui é o país que é massificado, que han sido 5 anos porque é demasiado grande. O sinal vermelho para o trânsito dá luz verde para a apresentação de Christian. Não sempre dá para ganhar um bom dinheiro, mas graças a Deus, ao menos fica a gratificação das pessoas que valoram meu trabalho com um sorriso e bom incentivo do artista é isso. Eu achei incrível, achei muito interessante, ele é um artista e ele está trabalhando com o que ele pode, o que ele tem agora. Hoje está tudo muito difícil, né? Entre uma acrobacia e outra, o colombiano diz que sonha em ter um emprego estável. O principal objetivo é trazer os filhos da Colômbia para o Brasil e continuar seus estudos. Obrigado, irmão. Valeu pela força. E hoje, 6 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Atividade Física.
É uma excelente notícia, uma data que a gente tem que promover a conscientização para essa importância da prática moderada e regular de exercícios em nome da saúde. Caminhada, corrida, pedalada. Não importa a modalidade, o que vale é se mexer, pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 150 minutos semanais de exercícios moderados. Quem mantém essa rotina conhece muito bem os benefícios, seja na academia, na rua, em casa mesmo. Mas dizem que no parque, como aqui no Ibirapuera, a recompensa é ainda maior. Você vê outras pessoas andando também, cachorro, planta, árvore, então eu acho mais legal. Tá no parque, ver as pessoas fazendo e sorrindo, que no parque você vê bastante gente sorrindo, não chorando, né? E lugar fechado é uma coisa mais pressão, a coisa fica mais para quem gosta mesmo. Aquela pessoa que está começando tudo fica mais difícil. No parque é mais liberal, vamos dizer assim, mais à vontade. Uma brisinha batendo no rosto. A sensação de bem-estar é bem melhor, bem melhor. Mas tanto faz o cenário, o resultado sempre compensa. O exercício físico ele te deixa condicionado para que você, né, não tenha as principais doenças que a gente pode citar aqui da vida moderna, enfim. Está mais do que provado que várias doenças, desde um simples resfriado até câncer, você consegue evitar com a prática regular de atividade física. Muitos se perguntam se só caminhar 3 vezes por semana seria suficiente. Para o professor de educação física é pouco, mas pode ser um bom começo. Se você só consegue caminhar, você só tem tempo para isso, caminhe, mas se programe para você depois conseguir fazer caminhada mais longa, de repente fazer um exercício, musculação. Então, com esses 3 pilares, você conseguindo dividir o que a OMS pede, né, você vai ter um condicionamento físico ideal e vai evitar as doenças da vida moderna. O professor ressalta que os exercícios de força são muito importantes, especialmente depois de uma certa idade. Principalmente idosos, né, porque a gente entra num momento da idade mais adulta, que é a sarcopenia, que seja perda de massa magra. Né? Então eu preciso do estímulo do exercício de força, do exercício de carga, da resistência muscular localizada, para estimular esse músculo, para que esse idoso ele não fique fraco. Então é muito importante, principalmente a partir dos 40, você já começar a se programar para a sua 3ª ou 4ª idade, né? Que ainda não existe esse termo, mas a gente pode falar, né? Mas e se existisse uma pílula capaz de proporcionar os mesmos benefícios da atividade física? É tentador, né? Parece tentador, mas eu acho que eu não tomaria, porque é o exemplo do parque, né? Você vem ao parque, você tem contato com a natureza, você sente todos os seus músculos e essa pílula, você ia tomar e pronto, plim, resolveu o problema. Estudos conduzidos por cientistas de diversas partes do mundo mostram que substâncias geradas pelo corpo humano durante a prática de exercícios físicos poderiam ser encapsuladas e os efeitos seriam similares, como ganho muscular, queima de gordura e aumento da capacidade pulmonar. Será que isso é possível? Os pesquisadores eles vão estudando essas exercinas, que são substâncias específicas produzidas durante o exercício ou não, né, ou que são mais produzidas durante o exercício, e eles acabaram gerando essa hipótese que essas substâncias poderiam ser inseridas em algumas pílulas específicas, né? É uma hipótese que, para Gustavo Cardoso, dificilmente se tornará realidade. O exercício físico ele gera uma série de condições, né? Ele gera inúmeras reações, né, que a literatura ainda investiga, né, os cientistas ainda investigam. Né? Para você ter uma ideia, um estudo publicado, né, há uns 2 anos na Cell, uma grande revista que estuda metabolismo, eles mostraram que são produzidas mais de 17 mil substâncias durante o exercício. Então, pegar essas 17 mil substâncias e colocar numa pílula seria uma missão quase que impossível, pelo menos para a nossa geração. Uma geração que, pelo visto, não acredita mesmo na possibilidade de uma pílula mágica.
Você tomaria? Jamais. Só se eu tivesse em algum estado assim que eu não fosse a única alternativa para melhorar alguma coisa do meu condicionamento físico, mas acho que é muito difícil você substituir o exercício em si por um comprimido, né? A gente sabe que algumas substâncias estão sendo estudadas, como, por exemplo, a erisina, a clusterina, a cestrina, né, que são substâncias que apresentam, não necessariamente na ordem que eu vou falar, mas apresentam ações anti-inflamatórias, ações sobre o componente muscular, né, melhorando o desempenho físico, melhorando a capacidade aeróbica, a capacidade da pessoa realizar força. Mas inserir isso dentro de uma pílula seria muita ousadia para a gente afirmar hoje que a comunidade acadêmica e científica teria esse potencial para substituir o exercício. Especialmente quando o ponto é o bem-estar, provocado pela prática de atividades físicas. Depois de pedalar bastante ou fazer qualquer coisa com alguma intensidade, você fica bem mais feliz. Parece que o meu dia já tá ganho, assim, sabe? Tudo que vier é bônus. Tem um papel social muito importante, um papel educacional. Ele é uma ferramenta extremamente importante, é muito importante a gente utilizar o exercício físico não só para melhorar a capacidade física das pessoas, mas como uma ferramenta educacional e como uma ferramenta de mudança da sociedade como um todo, né? A saída, então, é tomar fôlego e começar hoje mesmo a se exercitar para viver bem. Nós estamos nos tornando um país de idosos. Provavelmente em 2050 nós teremos mais idosos do que jovens no Brasil. Então, como é que você vai chegar nessa idade mais longeva? Né? Através do exercício físico você vai estar preparado e você vai ter um envelhecimento mais tranquilo, sem doenças, e você vai ter qualidade de vida. E veja como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Vocês sabiam que a nossa famosa Volta da Vitória tem uma versão em espanhol? Olha só! Problema de coluna, tenho, mas o doutor disse que eu não tinha estabilidade. E antes de começar a pandemia, o joelho não podia esticar assim o meu joelho. E estava sim, e agora pode? Estava fazendo tratamento, mas com a pandemia tive que deixar. Teve que parar tudo. Sim, e agora o senhor disse que desse a volta. Não podia dar a volta conseguia. da vitória. E agora deu. Não, e agora eu... Viu? Agora eu consigo dar. E como caminhava você? Mostra pra mim. Eu caminho muito devagar. Como um bêbada. Caminhava devagar, sim, sim. Agora caminhe normal. Caminhando vou para Canaã. Glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.